Olá, ouvintes do canal Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos começar aqui com mais um programa esportivo do canal Podcast Mesa de Debates, trazendo aqui notícias, né, do mundo do esporte, seja no futebol, mas também aí do esporte a motor. Vamos falar aí de muita coisa que ocorreu essa semana, né? O Campeonato Brasileiro da Série A, Série B, Série C, Série D aqui no Brasil, né? E os torneios internacionais aí de seleções, né? Estamos falando aí da Copa Eurocopa, né? E também da Copa América que iniciou essa semana. Também vamos falar aí do mundo, né, do esporte ao motor, né? Ocorreu aí mais uma rodada da Fórmula 1, né? Falar aí da tragédia, né? Não sei se pode usar esse termo no caso, né? Do menino Lorenzo que faleceu na Superbike e de outros temas também, como a Fórmula Indy. Então vamos aí acompanhar sobre um pouco a notícia do mundo do futebol, né? E falar, claro, né, de São Paulo Futebol Clube, também, né, do São José Esporte Clube e do Grêmio Brasil, né, de Pelotas, né, o Grêmio Esportivo Brasil, né, que são clubes aí que eu gosto, que eu acompanho, mas também falar de outros times também, né, falar um pouco aí o que eu achei. E essa semana, falando aí, né, dos três times, seja do São Paulo, seja do São José, seja, né, do Grêmio Esportivo Brasil de Pelotas, a frase que se resume é que, né, o azar no jogo, né, também azar no amor, porque nada deu certo aí para esses três times, né, nessa semana. E falar aí do São Paulo, que disputa a Série A do Brasileiro, né? Caiu aí a inflexibilidade do treinador Subeldia, né? Essa semana o São Paulo conheceu aí a derrota em frente ao Cuiabá e também perdeu para o Vasco da Gama, que foi uma derrota aí fechatória, digamos assim. Foi um verdadeiro fechame que não agradou em nada a torcida tricolor, né? E explicar um pouco aí como que eu vejo o time do São Paulo hoje, né? E que já era um problema que estava se expressando, né? Já em outros jogos que o São Paulo, né? Ou ganhou, né? De uma maneira magra e sofreu para ganhar, ou em jogos que o São Paulo empatou, como o próprio jogo do São Paulo e Corinthians que teve na Arena Neoquímica Arena. E, né, falando aqui que o grande problema, né, que eu vejo aqui são vários, mas um dos é a questão da intensidade do São Paulo. O São Paulo, por exemplo, no jogo contra o Vasco da Gama, começou bem, abriu o placar com o André Dias, mas, né, sofreu a virada por um dos motivos aí foi a perca de intensidade. Parece que o São Paulo, né, marca um gol e, né, quer deixar como está, né? Afrouxa o jogo, sendo que na verdade tinha que manter a intensidade, tinha que manter aí, fazer um trabalho aí para poder manter o jogo aos 90 minutos e não afrouxar na maneira que afrouxou. E, né, e no último jogo aí foi bastante complicado, né? Porque além dessa questão, né, ao meu ver aí tiveram vários outros problemas, né? E o problema, né, um dos problemas que eu vejo é a atuação pífia, né, do lateral direito Igor Vinícius, que errou, falhou no primeiro gol do Vasco,
falhou também no segundo gol do Vasco. E quando foi sacado pelo Subeldia, né, que pelo Michel Araújo, que foi aí o escolhido no lugar, né, fez com que a parte da lateral direita do campo se transformasse numa verdadeira avenida, né, para o Vasco. E a consequência foi que o Vasco fez 3 e fez 4, né? O Vasco, né, o pior de tudo, que o Vasco sofre aí numa forte crise e é, um dos candidatos aí para ser rebaixado para o próximo ano. E o mais complicado de tudo, né, é que a torcida vascaína, a torcida jovem vascaína, resolveu fazer um protesto público zero, né, no estádio. No total só teve 5.000 pessoas, né, em São Januário. E, né, e jogadores assim na base, jogadores novos que se destacaram aí no jogo contra o São Paulo, né, que fizeram gols. E, né, e outro problema que eu vejo também que é a escalação errada, né, de Luiz Subeldia. Começando aí um pouco, né, com o Galopo, né? Quando o Galopo entrou no São Paulo e começou a destacar, né, na época ainda do treinador Rogério Ceni, Galopo era meio de campo, né? Eu lembro que o Rogério colocou o Galopo como meio de campo atrás, né, do ataque, né? E o Galopo vinha fazendo bons jogos, né? O Galopo vinha sendo um destaque. Agora, né, o Zubeldia colocou o Galopo, né? Acho que foi um dos erros, como segundo volante no lado aí do Luiz Gustavo, né? E o resultado disso foi, né, um verdadeiro desastre, né? São Paulo aí também sofreu com a presença do Alisson, né, que cumpre um papel fundamental aí na parte da volância do time. E o resultado foi esse, né, um verdadeiro desastre, né, que foi o 4-1 pelo time do Vasco. E olha que eu acompanhei o jogo, né, quando eu vi o primeiro gol, né, eu achei que o São Paulo iria, né, fazer um placar elástico, né, e também, né, os primeiros 10 minutos, mas pelo visto eu fui um dos que caí do cavalo, né. Enfim, né, bastante complicado, né? Não acho que né, que se abre uma crise do São Paulo, mas está na hora aí de pensar, refletir algumas coisas, porque né, é um problema que se abre, mas é um problema que ainda está no começo e resolver o problema no começo é melhor do que deixar o problema, né, se estender, né, durante aí o ano do São Paulo. Lembrando que o São Paulo, né, trocou de técnico, né, já, né, antes era o Thiago Carpini, que hoje está no Vitória, e agora é o Luiz Zubeldia. Esperamos aí que as coisas se ajeitem o mais rápido possível no né, no mundo aí do São Paulo. E falando aí dos três times, né, que eu acompanho, depois falar aí de alguns jogos que eu vi, que eu achei interessante comentar, é o São José. Esse aí na série D do brasileiro, né? E as coisas complicou de vez para Águia do Vale, que empatou ontem contra o Água Santa no Martins Pereira, né? E falando um pouco desse jogo, né, que eu estive, né, acompanhando, estive aí, né, presenciando, né, vendo o jogo aí do São José e uma
partida aí que o São José, né, até conseguiu segurar o Água Santa, teve, né, dois gols aí impedidos, várias chances de gol, mas o grande problema foi que, né, o São José não marcou e ficou só no empate, né? E isso, né, vem desagradando a torcida porque já são de 18 jogos do São José, né? Se a gente for pegar o clássico do Vale, São José e Taubaté, até o jogo, né, último aí que teve contra o Água Santa no Brasileiro da Série D, o São José só ganhou um jogo, né, que foi contra o Patrocinense de Minas Gerais, né? E isso vem desagradando a torcida imensamente, né? E eu gostaria de ficar só por aqui na análise, mas eu não posso ficar, né? Porque no dia de hoje eu li, né, uma notícia lamentável, né, envolvendo aí a diretoria, né, a SAF do São José e uma das torcidas organizadas do clube, né, a torcida uniformizada, né, São José. E, né, e a postura da SAF foi lamentável e aqui vale a crítica também à postura do jornal O Vale, que, né, ficou aí, né, deu uma notícia totalmente tendenciosa sobre o ocorrido, né? Acontece que, vamos lá, a, no final do jogo, a torcida, né, joseense, a torcida uniformizada do São José, é, foi retirar aí a faixa, né? Eles até pediram aí a escolta, né, da polícia para poder fazer essa retirada, né, que as torcidas colocam, entram no campo aí para colocar as faixas para poder, né, se organizar, torcer e tudo mais, e no fim do jogo eles fazem o mesmo movimento, né? E passou aí a diretoria do São José, um dos torcedores foi cobrar, e tem toda a razão do mundo aí para cobrar. De acordo aí com a torcida joseense, não teve, né, agressão, né, para cima, né, da diretoria da SAF do São José, no caso aí envolvendo aí o Bruno Constantino, que é gerente aí do São José e filho aí do senhor Oscar, né, da Oscar Calçados, e a reação foi péssima, né, da SAF, né, e vou falar por quê, né. O São José tá com 18 jogos sem vencer, né? E parte da culpa, né, ou quase 90% aí da culpa, se deve ao péssimo planejamento da Oscar Calçados, né, do grupo Oscar, que hoje comanda, né, a equipe do São José, né? Já havíamos falado aqui de questão, né, do planejamento, né, da maneira que o São José lidou com a Série A2 do Paulista e tudo mais. E também a gente tem que falar aí que o fato que o São José não conseguiu formar um time para disputar, né, o brasileiro da Série D. E o São José caiu num grupo que é um grupo difícil, né? Porque a gente tem, né, Pouso Alegre, temos a Inter de Limeira e o Água Santa, que estão na elite dos campeonatos estaduais, coisa que o São José não está, né? E estamos falando aí de dois campeonatos fortíssimos, a gente não, nem precisa falar aí do Campeonato Paulista, mas também do Campeonato Mineiro, né, que enfrenta, né, que tem Cruzeiro, Atlético Mineiro e tudo mais.
E também temos o, sem querer menosprezar, o Santo André, que embora tenha sido rebaixado no Paulista, né, nesse ano, sempre esteve aí, né, durante um bom tempo na elite do futebol estadual, né? E é um grupo complicado, né? E o São José não conseguiu fazer um bom time. E parte disso, culpa disso é, né, da gestão do futebol, né, da gerência do futebol, que, né, perdeu a mão, né, do clube. E isso, né, a SAF do São José tem que reconhecer que esse ano eles erraram, né? E ter, né, um mínimo, né? E não estou falando aí do aspecto político e tudo mais, né? De ser uma SAF, empresa e tudo mais, mas assim, o que o torcedor espera é um mínimo, né, de humildade, né, de reconhecer que esse ano eles erraram, né, no clube, né? E a resposta, né, foi bastante lamentável, né? Porque, de acordo com o Bruno Constantino, a torcida do São José merecia a bezinha. Para quem não sabe, o São José, há 4 anos atrás, estava na quarta divisão do Paulista e não estava disputando, né, sequer a Copa Paulista. E assim, é totalmente ridículo, né, pensar nisso, porque o São José tem uma das torcidas aí que mais apoia, tá junto com o clube, né? Amargou essa fase horrível que o São José passou, não abandonou o time, esteve aí acompanhando o São José em vários jogos que, né, de time aí desconhecidos aí do estado, né, de São Paulo, né? Esteve também, né, em jogos aí contra o Patrocinense, Maringá e Pouso Alegre. E, né, e é totalmente inaceitável alguém que chegou agora, né, no clube falar isso, né, da torcida do São José, falando que a torcida do São José merece a bezinha. Na verdade, o grupo Oscar Calçados comprou, né, o clube, né, pós a saída do São José da Bezina, após a subida para o São José para a terceira divisão do Paulista, né? E no segundo ano, né, ainda de terceira divisão do Paulista, que foi em 2023, ou seja, no ano passado, que esse vídeo está sendo gravado. E, né, e venhamos, convenhamos, né, um time do São José com o naipe, né, que o São José tem, que, né, chegou em final de campeonato paulista em 89, que disputou aí vários anos o campeonato brasileiro, que esteve na elite do campeonato brasileiro em alguns anos. É inaceitável alguém, né, dizer que a torcida do São José merece a bezinha. Então o que que os donos né, do São José, do grupo Oscar, estão dizendo? Estão dizendo que o objetivo do São José é sair, né, da bezinha. Me desculpa, né? Porque isso é mais do que obrigação, né, do clube, né, tirar um time do porte do São José, né, da onde que ele estava, né? E eu não estou falando nem da Bezinha, estou falando também da Série A3, né? Não, o famoso não faz mais o que é obrigação, né, de tirar. A torcida do São José não tem que ser submissa ao grupo do Oscar por conta que o Oscar tirou o São José, né, da Bezinha, né? As coisas não podem funcionar assim desta maneira, né?
é bastante complicada a lógica, né, do grupo Oscar Calçados. Então tem que ter a humildade, né? E tem que repensar, né, nos erros que teve para poder ano que vem, né, conseguir elevar o nível, né, do São José, porque o grupo Oscar Calçados perdeu a grande oportunidade de elevar o nível do São José, né? Do São José deixar de ser um clube que é hoje e subir de nível. Porque a gente vê aqui, né, vários clubes, né, de cidade pequena de São Paulo, né, ou até mesmo do Brasil, né, que não tem o mesmo porte, né, de São José dos Campos, né, e sem querer menosprezar aqui da cidade, que estão disputando Série B do brasileiro. Eu cito aqui o exemplo do Mirassol, que faz aí uma boa campanha, né? Mas também aí, né, o próprio Grêmio Esportivo Brasil, Brasil de Pelotas, que, né, de uma cidade aí pequena que alguns anos esteve aí na Série B do brasileiro, né? E o São José tem porte, né? Poderia estar aí, né, nesse nível, né? Mas não, né? Lembrando aqui que saiu na CNN aqui de São José dos Campos, na CBNN, né, que o grupo Oscar repensa ficar com o clube, né? Mais uma postura aí, né? Inaceitável, né? O Oscar tem todo o direito de se livrar do clube, mas, né? Mostra aí uma incompetência, né? E mostra também que a SAF não está dando tanto dinheiro assim. Tanto é que a renda do São José foi, né, bastante baixa. E venhamos, convenhamos, né? Se o clube estivesse bem, né, se o clube, né, subisse, se o clube começasse aí, né, pelo menos a ser competitivo no brasileiro, né, a torcida do São José iria apoiar, né? Porque tem jogos esse ano que a torcida, né, fez aí a parte dela, mas fica muito mais fácil aí colocar a culpa na torcida, né, em vez de olhar aí para os próprios erros da SAF. Esperamos aí que as coisas, né, melhorem, lembrando que o São José ainda tem chance de classificação, mas é muito difícil, porque vai pegar os principais times aí da tabela, Inter de Limeira, Pouso Alegre, também aí o clube do Santo André e o clube do Costa Rica do Mato Grosso do Sul. Enfim, agora indo pro Grêmio Esportivo Brasil, o Brasil de Pelotas, e o Brasil de Pelotas sofreu aí mais uma derrota no grupo H do Brasileirão da Série D, né? Com dois gols aí do Branquinho no primeiro tempo, o Avenida acabou de ganhar do Brasil de Pelotas por 2-0 no estádio do Eucaliptus, né? Que fica no Rio Grande do Sul. Então aí mais uma derrota do Brasil de Pelotas. E agora vamos aí para, né, os campeonatos brasileiros para ver como que ficou aí, né, a classificação. Então vou saindo da série D e indo para voltando aí para a série A do brasileiro. Então, o campeão, assim, a rodada ainda está ocorrendo, mas até o presente momento a classificação ficou assim: Flamengo em primeiro, Atlético Paranaense em segundo, Palmeiras em terceiro, Botafogo em quarto, Bahia em quinto, Cruzeiro em sexto, Internacional em sétimo, São Paulo em oitavo, Bragantino em nono, Atlético Mineiro em décimo, Juventude em décimo primeiro, Fortaleza em décimo segundo, Criciúma em décimo terceiro, Cuiabá
em 14º, Vasco da Gama em 15º, Vitória em 16º, Atlético Goianiense em 17º, Corinthians em 18º, Fluminense em 19º e Grêmio em 20º. Lembrando aqui, Fluminense, Grêmio e Corinthians na zona de rebaixamento, né? O Grêmio que perdeu aí o Grenal no Internacional, que aconteceu no Couto Pereira, né? Sofreu aí uma derrota, né? E colocar aqui também, né, que antes do término dessa rodada, 4 clubes considerados grandes, né, Vasco da Gama, Corinthians, Fluminense e Grêmio estiveram aí na zona de rebaixamento. E o Vasco é forte candidato aí para voltar, apesar aí da vitória que contra o São Paulo. E aqui falando aqui de mais alguns jogos que eu vi no Brasileirão da Série A, né? Tive, né, assisti o Palmeiras e Red Bull Bragantino, da qual o Palmeiras ganhou aí de 2-1. E, né, uma coisa que chamou bastante atenção aqui foi, né, o lance, né, ensaiado aí, que achei bem ensaiado, dando aí um braço a torcer aí para um clube que é rival, né, do meu, né, do Everton aí que do lançamento que resultou aí né, no gol, né, que deu a vitória para o clube aí, né, da Barra Funda de São Paulo. Então, saindo daqui do brasileiro da série, né, A e indo para o brasileiro da série B, também com rodadas aí que precisam se finalizar. E tá bastante disputado, né, digamos assim, até o presente momento, porque a gente tem em primeiro lugar América Mineiro, segundo Avaí, né, de Santa Catarina, terceiro Operário do Paraná e quarto lugar Sport Recife. Os 3 primeiros estão com 21 pontos, o Sport estão com 19º. E em quinto vem o Santos, que subiu aí na tabela, né, por conta aí da vitória que teve. Sexto, Goiás. Sétimo, Curitiba. Em oitavo, Mirassol. Em nono, Vila Nova. Em 10º lugar, Ceará. E o Botafogo de São Paulo vem se recuperando aqui em 11º. Grêmio Novo Horizontino em 12º, Chapecoense 13º, Paysandu em 14º, 15º CRB, 16º Ponte Preta e na zona de rebaixamento temos Amazonas, Brusque, Ituano e Guarani. A situação aí do Guarani bastante complicada e a presença do Amazonas, né, que prometeu muito e não entregou nada até o presente momento, né? Em 17º, na zona aí de rebaixamento, né? Bastante complicada aí a situação do Amazonas. Agora indo para o brasileiro da Série C, né? E no brasileiro da Série C, temos aqui a situação, esperando aqui abrir abrir aqui a tabela, né? Deu pequeno problema, mas enquanto não abre aqui a tabela, pronto, abriu, né? A tabela aqui, então vamos ver aqui a classificação. Atlético, né? Que é de Minas Gerais, mas não confundir com Atlético Mineiro. Em primeiro, Botafogo de Botafogo aí de Paraibuna, em décimo, em segundo, Volta Redonda em terceiro, São Bernardo em quarto, Ferroviária em quinto, Londrina em sexto, Ipiranga em sétimo, Figueirense em oitavo, Tombense em nono, Remo em décimo, Ferroviário em 11º, Aparecidense em 12º, ABC
em 13º, Náutico em 14º, Confiança em 15º, Floresta em 16º, Caxias em 17º, Sampaio Correia em 18º, CSA em 19º e São José, não confundir o São José de São Paulo, mas o São José do Rio Grande do Sul, que tem um escudo parecido, inclusive, com o do Juventude em último lugar. Agora saindo aqui, né, para série, né, D do brasileiro, né, série aí que está o São José Esporte Clube e o Grêmio Esportivo Brasil, o Brasil de Pelotas, né, com rodadas aí, né, acontecendo, né, e, né, lembrando que a Série D é divididos em grupo. Então nós temos aqui o Manuara no grupo A em primeiro, Porto Velho em segundo, Princesa em terceiro, Manaus em quarto, Trem em quinto, Rio Branco em sexto, São Raimundo em sétimo e o Ulimaitá em oitavo. No grupo B, Altos em primeiro, Tocantinópolis em segundo, Maranhão em terceiro, River do Piauí em quarto, Motoclube em quinto, Cametá em sexto, Fluminense do Piauí, não do Rio de Janeiro, em sétimo, Águia de Marabá em oitavo. Grupo C, 13, Atlético do Ceará, Iguatu, América do Rio Grande do Norte, Santa Cruz, né, aqui o nome, Santa Cruz Futebol Clube, né, em quinto, Souza em sexto, Souza aí que disputou a Copa do Brasil, Maracanã em sétimo e Potiguar em oitavo. Grupo T, Itabaiana em primeiro, Retrô em segundo, Chaicupense em terceiro, CSE em quarto, Jarunense em quinto, Asa em sexto, Petrolina em sétimo e Sergipe em oitavo. Grupo E, Brasiliense em primeiro, Anápolis em segundo, Craque em terceiro, Misto em quarto, União Rontonon, União em quinto, sexto Iporá, sétimo Capital e oitavo Real Futebol Clube. Grupo F, grupo aí do Rio de Janeiro e, né, e também Minas Gerais, Nova Iguaçu, Itabuna, Portuguesa do Rio Grande, do Rio de Janeiro, Serra em quarto, Real Noroeste em quinto, Democrata em sexto, Ipatinga em sétimo e Audax em oitavo. E agora indo aí para o grupo G, do grupo do São José, Maringá e Inter de Limeira, quase aí classificado, Costa Rica em terceiro, Santo André em quarto, Água Santa em quinto, Pouso Alegre em sexto, sétimo São José e no final da tabela, né, Patrocinense. E para fechar aqui o grupo, né, do Brasil de Pelotas, Concórdia em primeiro, Cianorte em quarto, Ercílio Luz em terceiro, quarto Avenida, quinto Barra, desculpa, acho que eu fiz confusão, sexto Novo Hamburgo, sétimo Brasil de Pelotas e oitavo Cascavel. Agora, né, saindo aqui da parte da tabela, falando aqui de algumas negociações aqui do vai e vem do futebol e, né, falar aqui do óbvio do São Paulo, né, que está em negociações bastante avançadas com Thiago Mendes, que hoje joga no Al Rayyan. Qual que é a situação do Thiago Mendes? Thiago Mendes foi volante, né, do São Paulo em 2016, que disputou a Libertadores. Aquela Libertadores que o São Paulo foi eliminado aí num jogo polêmico contra o Atlético Nacional da Colômbia. De acordo com o Thiago Mendes, né, ele, né, ficou aí bastante mordido por conta desse jogo, porque ele sentiu que o São Paulo conseguiria ganhar aquele jogo para poder disputar o título de 2016 e que isso foi tirado dele. Então,
né, o argumento do Thiago Mendes de se aproximar do São Paulo é que, né, ele quer, né, recuperar o título, né, perdido. E eu acho que, né, é bom ter jogador com essa mentalidade. Lembrando aí que a zaga a volância do São Paulo aí, né, sofreu uma baixa aí com a contusão do Pablo Maia, né? Temos o Alisson e acredito que a vinda do Thiago Mendes, né, acrescenta e acrescenta muito, né? E vamos, né, também saindo do São Paulo, indo para o Palmeiras e o caso Dudu, que é, abalou essa semana. E no caso o Dudu, né, o Dudu que, né, fez aí um contrato do Cruzeiro, o Cruzeiro avisou a Leila Pastos, aí, dirigente do Palmeiras e dona da Crefisa, e o Dudu aí depois, diz aí depois com conversa com torcida organizada, resolveu voltar atrás e agora tá nesse impasse. Agora nem o Cruzeiro quer e nem o Palmeiras quer o jogador, né? Enfim, bastante, né, esquisita, estranha a situação aí do jogador do Palmeiras. Agora, saindo do mundo do futebol de clubes, indo aí para os torneios da seleção, das seleções. E iniciou aí a Copa América, né? Que o primeiro jogo aí teve Argentina versus Canadá e a Argentina ganhou aí de 2-0. E, né, no segundo grupo teve o jogo aí, né, os jogos Venezuela, México, Equador e Jamaica. Hoje estão acontecendo os jogos do grupo C, né? E também para fechar amanhã, né, terá o jogo do Brasil, né? Brasil e Costa Rica, da qual vamos trazer aqui as informações no próximo programa. E a classificação até o presente momento, nos dois primeiros grupos aí que teve jogos, até esse vídeo está sendo gravado, Argentina, Chile, Peru e Canadá, Venezuela, México, Equador e Jamaica. Agora, saindo né, do continente da América, indo para a Europa, vamos falar aqui de Eurocopa, né? E a classificação até o presente momento está da seguinte maneira, né? É, Indo aqui a classificação: Alemanha, Suíça, Escócia, Hungria, Espanha, Itália, Albânia, Croácia, Inglaterra, Dinamarca, Eslovênia e Sérvia, Holanda, França, Áustria e Polônia, Romênia, Bélgica, Eslováquia e Ucrânia, Portugal, Turquia, Tchequia e Geórgia. E vamos que vamos, pessoal, saindo do mundo do futebol e indo para o mundo do automobilismo, do esporte a motor. E começar aqui dando uma notícia, comentando aqui uma notícia que eu não gostaria de comentar, principalmente porque envolve, né, uma criança, mas a gente precisa falar, né? No domingo passado morreu o Lorenzo, um argentino de Rosário que perdeu a vida aí disputando a Junior Cup, né? Uma categoria de base da Superbike que ocorre aqui no Brasil. E vamos lá, falar dessa categoria, da organização do evento que é tão complexa e assim chega a dar revolta. Eu acompanho algumas corridas, né, da Superbike, né, vejo algumas coisas, né, hoje nem pouco, mas via, né, principalmente em 2019 e 2020. E uma coisa que chama atenção, e chama atenção de uma forma bem negativa, é que naquela época morria, sem brincadeira, morria um piloto em cada corrida. Cada corrida que acontecia, morria um ou morria dois pilotos, né? O que é algo bastante complicado. Por quê? Porque, né,
que as corridas normalmente acontecem em Interlagos, e Interlagos não é lugar de ter corrida de moto, né? Só depois de ter, né, morrido aí, acho que uns 4 ou 5 pilotos em questão aí de 2, 3 meses, né, que a Superbike foi resolver correr em outro lugar. Mas pelo visto não aprendeu nada, porque o Lorenzo morreu em Interlagos, né? E isso, né, mais uma imprudência aí dessa categoria. Mas aí você pode falar, ah, Guilherme, mas está na lei que, né, a categoria não pode ser responsabilizada por conta de ser um esporte de risco. Beleza, mas só que o que acontece? Né, deveria ser obrigação da organização do evento organizar algo que traga, né, segurança, né, para os pilotos, mas não somente segurança para os pilotos, mas também segurança aí para o seu público, né? E se não tem essa garantia, então a culpa é sim da Superbike. E a pergunta que eu faço é: tá esperando o que para ser punida, né? E também perguntas aí para os patrocinadores, na ânsia de ganhar dinheiro, né? Patrocina aí qualquer evento, né? Mesmo, né? Não sabendo aí da procedência, né? De como funciona esses eventos aí, né? Corrida de moto, né? E outra coisa que chama negativamente a atenção nesse caso, até conversei aí com o piloto, o Marcelo Torrão, né, que, né, corre, né, de Race Cup, né, corrida aí que acontece de Interlagos, né, um piloto aí que está tendo uma fase muito boa, né, diga-se de passagem. É... uma coisa que chama atenção negativamente é o fato: o que que o moleque de 9 anos de idade está disputando uma categoria com alguém de 16? Qual, qualquer um sabe, e não estou falando somente do esporte a motor, que alguém que tenha 16 anos de idade não disputa com alguém que tem 9 anos de idade. Né? No caso do esporte a motor, né? Pegando aqui o exemplo do carro, né? De 4 rodas, né? Alguém que tem 9 anos de idade estaria no kart nesse momento. E alguém que tem 16 ou estaria disputando algum campeonato de fórmula, de monoposto, ou algum campeonato aí de turismo inferior às categorias principais, né? E não foi isso que aconteceu. Colocaram um moleque de 9 anos para disputar, né, junto com o moleque de 16. E a gente sabe que a moto né, tem um peso, né, apropriado aí para os pilotos pilotarem. A gente sabe que, né, as cilindradas, a potência do motor, né, é apropriada para uma faixa etária de pilotos. No caso, seria a de 16 anos, da qual um moleque, por mais que, né, que ele seja bom e tudo mais, é, o moleque não aguentaria, né, pilotar. Aí veio algumas pessoas falando: ah, mas ele é muito novo para entrar no esporte a motor. Olha, eu não sou, aí é a opinião, né, minha, não sou contra, né, que crianças disputem, né, fazem aí pratica aí o esporte a motor, mas desde que seja feito aí de maneira segura, né? Eu acompanho alguns perfis de pilotos aí, crianças, né, principalmente aí de uma menina que pilota kart aí com apoio, auxílio, né, do seu pai, né, a Emily, né, até recomendo, né, que visite o perfil do Instagram, né, dela. E, né, tudo isso é feito de uma maneira segura, né, de uma maneira
que não traga prejuízo para a vida, né, das crianças, coisa que não aconteceu na Race Cup, né? E saindo um pouco aí dessa categoria, né, que mais parece aí uma carnificina, né, de pilotos, né, agora indo, né, para a Fórmula 1, né, e hoje teve o Grande Prêmio da Espanha, que ficou aí marcada pela mais uma vitória do Max Verstappen. E em segundo temos Lando Norris, né, terceiro Hamilton, Russell em quarto, Leclerc em quinto, Carlos Sainz em sexto, Oscar Piastri em sétimo, Sérgio Pérez em oitavo, Gasly em nono e Alpine em décimo. Olha só, as Alpines aí que estavam numa crise, né, tremenda, né, pontuando. Agora, fora da zona de pontuação, temos Nico Hülkenberg da Haas em 11º, Fernando Alonso em 12º, Kenyan Zhou, né, o Zhou, né, da Sauber, né, 13º, Lance Stroll em 14º, Daniel Ricciardo em 15º, Bottas em 16º, Kevin Magnussen em 17º, Albon em 18º, Yuki Tsunoda em 19º e Logan Sargent em 20º. Falando aí em Logan Sargent, parece que o piloto dos Estados Unidos vai perder, né, o seu lugar aí, né, na Williams, né, pois Carlos Sainz, que está sem vaga, né, para o ano que vem, vai aí, pode surgir aí para assumir a equipe, né? Aí o pessoal fala, ah, mas a Williams, né, não é uma equipe tão boa quanto a Ferrari e tudo mais. O problema é que nas principais equipes, né, que disputam alguma coisa, né, seja a Red Bull, seja a Ferrari, McLaren e a Mercedes, o Sainz não tem espaço, né? Aí teria que ver outras equipes, né? Aston Martin não teria muito espaço, né? Também temos aí a Racing Bulls, né? Que é a antiga AlphaTauri, né? Da equipe satélite da Red Bull, que também não teria espaço e teria essas outras equipes. Então é uma aposta, né? Lembrando que a Williams tem um patrocinador, tem gente muito forte envolvida por trás. E vamos ver se vai ser uma aposta acertada, né? Do nosso Carlos Sainz, né? E agora saindo da Fórmula 1 e indo para a Fórmula 2, né? Depois eu passo aí a, a tabela aí de como ficou aí a classificação da Fórmula 1. E na Fórmula 2 nós temos aqui, piloto brasileiro correndo, né, no caso Gabriel Bortoleto, né, que né, corre aí né, na Fórmula 2, piloto aí da McLaren, olho nele, né, para futuramente quem ou a Fórmula 3, né, no seu primeiro ano. E vamos aqui, né, para corrida da Fórmula 2. E na Fórmula 2 a corrida funciona o seguinte, né? Temos a corrida sprint e temos a corrida principal, né? A corrida principal, né? Que a corrida sprint funciona o seguinte: você tem a classificação e os 8 primeiros invertem o grid, então, ou seja, quem ficou em oitavo na corrida sprint larga em primeiro, em sétimo, em segundo, aí na corrida principal, né, inverte, lembrando que a corrida sprint tem menos pontos, né, do que a corrida principal. Então, né, e as corridas da Fórmula 2 e da Fórmula 3 funciona
desta maneira. Então vamos aqui ver, né, como que ficou a classificação, né? Entrando aqui no site tomada de tempo, né, da corrida um, né, da corrida sprint, resultado aqui da corrida um. Então, na corrida um temos o piloto da Arte, o piloto francês Victor Martins, né, em primeiro, Maniuni, né, da Invicta Race, né, em segundo, Paul Aron, né, Paul Aron da Itachi em terceiro, Jack Crawford em quarto, Gabriel Portuleto, esse brasileiro em quinto, Isaac Radar em sexto, em sétimo temos, deixa eu ver aqui que eu Ryan Maitá em sétimo, é, Juan Manuel Correia em oitavo, Sullivan em nono, Shaq Turskin em décimo, Martin em décimo primeiro, Dennis Hauger em décimo segundo, décimo terceiro Richard Fershoff, décimo quarto Amari Cordel, 15º Antonelli, 16º Enzo Fittipaldi, né, neto, também brasileiro e neto, né, do bicampeão Emerson Fittipaldi, 17º Vila Gomes, 18º Franco Colapinto, 19º Bernardi, 20º Maloney, 21º Oliver Berman, esse aí que tá com vaga quase garantida aí na Haas, e 22º Stanek. Agora vamos, né, para a corrida principal, né, que teve aí na Fórmula 2, e quem foi o vencedor foi o Crawford, né, que acertou aqui na estratégia, né, da corrida, né, e falando aqui dos primeiros, ele foi aí o vencedor. Quem ficou em segundo foi o Franco Colapinto e quem ficou em terceiro, olha só, Juan Manuel Correia. E é importante falar desse nome, né, porque em 2019, né, teve aí o acidente que tirou a vida aí de um piloto francês, que foi inclusive campeão no ano em 2018 da Fórmula 3. E Juan Manuel Correia esteve envolvido, ficou aí um tempo parado e agora voltou, né? Voltou ficando em terceiro lugar. Muito bom esse resultado aí pro piloto norte-americano Juan Manuel Correia. E também temos agora a Fórmula 3, né? A Fórmula 3 que ocorreu também nesse, né, nesse final de semana, né? E entrando aqui o resultado aqui da corrida, né? É, da corrida da Fórmula 3, vamos na verdade pegar aqui, né? Fazer uma ordem diferente, né? Entrar aqui o resultado aqui da Fórmula 3 e indo para a Fórmula 3, né? É, falando aqui dos três primeiros, seja da corrida sprint, seja da corrida principal, e quem ganhou a corrida sprint foi Mariboia, né, um espanhol. Em segundo, Alex Tuni, né? E em terceiro foi Oliver Kotti, alemão. E na corrida principal, né, o Aver Lindblad, né, em primeiro, o líder do campeonato Leonardo Fornaloli, que é um italiano, ficou em terceiro, e o Cristiano Mansell, não, ele não é
parente aí do Nigel Mansell, piloto inglês aí que ficou conhecido, né, na época do Senna. Ele não é parente e ficou em segundo. Então esse aí é o resultado da Fórmula 3. E para fechar o programa esportivo nesta semana, tivemos hoje à noite, né, no horário aqui do Brasil, né, a corrida da Fórmula Indy, né, uma corrida aí bastante disputada, muita gente aí comendo areia, né, a corrida foi em Laguna Seca, e quem venceu, né, o grande prêmio aí da Fórmula Indy de hoje foi a Alex Palou, né, um piloto aí que bastante competitivo, né, foi positivamente essa boa corrida. Lembrando que na Fórmula Indy temos Pietro Fittipaldi, né, um outro neto, né, do Emerson Fittipaldi, que na minha avaliação, né, fez uma boa corrida, apesar aí de ter cometido aí um erro aí que custou, né, ter uma posição melhor, mas foi bem Pietro Fittipaldi. Então esse é o programa esportivo do Mesa de Debates, né? Não esquece aí de deixar o seu like, compartilhar, comentar e também, né, se inscrever no canal e segue a gente nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, TikTok, Instagram e no Quai. Então é isso aí, um forte abraço e fui!